imagina como teria sido ler Ulisses nos 5 primeiros anos ali, mais ou menos depois da publicação, né? As reações que você teria com esse novo formato literário. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo dos pontos, dos aspectos vindos do Dom Quixote, mais especialmente no episódio de número 8 da nossa jornada de leitura conjunta do Ulisses. Nessa semana nós lemos um dos capítulos mais cruciais para a formação desse livro, que foi o Sereias. Sereia nos apresentou o texto mais musical até agora e por conta disso um certo estranhamento por ter um distanciamento um pouquinho mais claro das outras formas, dos outros estilos utilizados, ao mesmo tempo que por esse lirismo, né, por esse sentimento, ele acaba aproximando mais a leitura. O Peter Gay, no Modernismo, Fascínio da Heresia, para citá-lo mais uma vez, ele considera que o Ulisses é uma espécie de declaração de amor à vida. Pelas temáticas, especialmente a forma como ele utiliza, eu acrescentaria justamente que essa declaração é feita juntando todas as linguagens das artes possíveis. Por mais que esse texto ele seja um romance, seja literatura, ele vai se utilizando a cada capítulo de uma arte diferente, estilos diferentes que vão encaminhar a forma desse texto de algum modo para essa arte. No capítulo Sereias, através da música, valorizar não só essa inovação, mas tudo aquilo que o humano já produziu e que ressignifica a vida, né? Para usar a máxima de um grande modernista, a arte existe porque a vida em si não se basta. Um ótimo modernista, arte pela arte, estava muito envolvido com esse conceito também. E Sereias, até então, é o capítulo mais musical. Eu vi nas minhas pesquisas, nas leituras técnicas, que Sereias é uma espécie de marco do antes e depois do Ulisses. Começa agora os estilos a ficarem mais demarcados. Nós tivemos discurso em direto livre, com monólogo interior, com outros formatos que eles tinham um ponto ou outro. E a ideia, então, agora, que nós vamos verificar nas próximas semanas, é que essas diferenças, essas distinções ficarão mais gritantes. Além de todas as referências à música, né? Porque vamos voltar lá para a tabelinha do Gilbert. O local é a sala de concertos. A arte é música, apesar que a música lá na frente ela vai ser segmentada em algum capítulo, mas até então a música bem mais abrangente. E a parte do corpo humano, obviamente, será o ouvido. Isso é muito importante porque não se liga só ao fato da música, mas como talvez o ouvido do Bloom se comportou essa semana. E aí vamos estender o ouvido até a mente, né? Como o processamento do que entra no ouvido foi feito. Muitas das coisas que nós vamos pegar ali do ambiente vêm única e exclusivamente pelo ouvido do Bloom. Às vezes nós nem sabemos quem está falando, aonde, necessariamente outras informações dos outros sentidos do corpo. Porque o Bloom vai estar no bar do Ormond, que era considerado o bar favorito dos músicos na Dublin ali do início do século passado. E já tem esse ponto, né? O bar favorito dos músicos, então ali a música irá se propagar de várias formas. E aí nesse ponto entram as sereias, na maioria das interpretações que eu vi, e o texto deixa isso claro de uma forma mais explícita. As sereias seriam ali as garçonetes que estão encantando os clientes, tem alguma atração por essas mulheres e o barulho, o encanto que elas teriam ali com a voz. No entanto, o Bloom ele não está muito prestando atenção nas garçonetes. Ele seria um homem diferente dos demais porque ele tá com a Molly novamente na cabeça e o seu amante Boylan, que eles provavelmente estariam, pelo que eu entendi, ali ou num lugar próximo, na parte de cima do hotel, tendo um encontro. E é no comportamento do Bloom e não nas garçonetes sereias necessariamente que nós encontramos o paralelo com a Odisseia. O episódio das sereias talvez seja um dos episódios mais conhecidos da Odisseia, nesse caso do nosso Ulisses, porque eles vão passar ali com seu barquinho, sua tripulação, num lugar onde os barcos sucumbem mais uma vez, não por ciclones, não por pedras, mas pelas sereias, que encantam pelo ouvir, né, pelo cantar, e tragam os homens e os barcos pro fundo do mar. Então ele se
prende ao mastro para não ser levado pelas sereias, mas que diferente dos outros ele possa passar ileso, sobreviver e ao mesmo tempo ouvir o canto dessas mulheres, ouvir essa arte. E numa primeira leitura parece que é isso que está acontecendo, apesar de não parecer que ele entra no hotel para isso. O foco seria ali prestar atenção no Boylan, parece que ele o vê, ou talvez saber da Molly. A completa certeza de que tem ciência de que eles estão ali, de que eles se encontram ali, que o Boylan, pelo menos o Boylan tá ali. E tem o canto das sereias. O canto das sereias são tanto as garçonetes em si, que estão seduzindo todos ao seu redor, como também esses outros barulhos, essas outras distrações, essas vozes paralelas que vão entrando no texto, que saem ali do bar. Mas na minha leitura isso estaria ainda no primeiro plano. O segundo, e talvez o mais importante, é a busca pela não repetição. Ulisses, ele faz o que ele faz na Odisseu, se amarra ao mastro do bar, para que não se repita com ele o que aconteceu com os barcos anteriores, para que o seu nome seja lembrado, para que ele siga e ele vença ali mais um desafio marítimo. Bloom não quer que se repita com ele outras situações da sua vida. E entra então o ponto da forma. Fuga per canone. Eu ouvi muita gente reclamando porque não encontra nada na literatura, na erudição clássica, né, na música erudita, algo que explique fuga per canone, e na verdade é algo muito simples. Canon é uma técnica da música em que há uma mesma melodia e divisão de vozes dentro dessa melodia, onde se vai repetindo o que o outro acabou de dizer, ainda dentro da mesma melodia. Isso acontecia inicialmente porque nas igrejas, vamos pensar naquelas grandes catedrais, das grandes basílicas, pessoas, né, tinham uma distribuição espacial enorme e muitas vezes não era possível acompanhar o instrumental igualmente todas as pessoas que estavam ali. Então uma espécie, digamos, vamos dividir, digamos, a igreja em 3 pedaços. Quando o primeiro pedaço, a primeira leva de pessoas estava ali cantando, só chegava o som depois para quem estava em seguida, e eles começavam, digamos, a frase, aquela parte da música, da partitura, quando os outros já estavam na metade. Isso igual com a última fileira, terça parte final da igreja ali, já ia começar, só começava a frase quando a segunda turma estava já na metade e que a primeira já havia terminado. E depois isso vira uma técnica, e músicas são escritas assim propositalmente. Ou seja, é uma repetição constante das mesmas frases, da mesma melodia. E o Fuga per canone é justamente porque o Bloom está tentando fugir de algumas dessas repetições. E a gente pode ter várias interpretações. A questão do casamento, especialmente essa busca por aparente desarmonia no seu casamento. Ele quer mudar isso, mas fica a ideia também de que isso funciona. Do mesmo jeito que o canon parece que tá errado, mas funciona e fica legal, mesmo que ele se sinta mal, parece estar funcionando, porque aí sim, umas partes de capítulos anteriores ficaram um pouco mais claras. A Molly tá se encontrando com o Boylan, mas o Bloom teve um caso extraconjugal, ou um flerte, com a Marta, aquela mulher das cartas, aquelas cartas que ele leu bastante. Eu acho que foi algum capítulo anterior ao Hades, ou foi logo em seguida. E tava muito sem entender, né? Ficou muitas pecinhas desse quebra-cabeça nessa semana foram se encaixando. Então ele repete parte desses quase que pensamentos intrusivos que já passaram durante todo esse dia na mente. Mas ele repete muito o funcionamento, a estrutura desse relacionamento com a Marta, com a Mary. Como a perda do filho influenciou nisso também. Por isso eu acho que Sereias foi um bom capítulo para se ler em voz alta, para pegar tanto essa melodia que aparece sim no texto, algumas questões estão bem líricas, é um capítulo bem lírico, mas também na repetição de ideias. Vamos lembrar que o Bloom é judeu, tá? E grande parte da poesia judaica, ela não vem como nós aqui no Ocidente, que fazemos rimas, vai encaixando a sonoridade. Tem um ponto de sonoridade nesse livro, é inegável, mas quando nós lemos Cantares, Provérbios, Eclesiastes, a poesia judaica, ela faz por paralelismo de ideias, de opostos ou de ideias concorrentes, que elas vão sendo colocadas ali. Especialmente Provérbios é muito forte de ver isso. O poeta, ele dá um conselho com um ponto e aí dá um exemplo totalmente contrário, faz o comparativo. A mente do Bloom tá fazendo isso constantemente. Tanto os paralelismos com a sua própria mente em si, ele e os seus próprios pensamentos, quanto o que ele tá pensando
e o comportamento do Boylan, ou o que ele tá pensando e o que tá acontecendo no salão, ou o que ele tá vendo de uma pessoa com o que ele vê com a outra garçonete ali imediatamente. Isso é muito forte. Há essa ideia lírica com as imagens também, não só com as palavras em si. Além de, claro, várias referências à música. Tanto música clássica anterior, quanto a música daquele período. Nomes modernistas que estavam em ascensão ou que já haviam recebido grande destaque aparecem em Sereias. Algo que facilitou muito a leitura dessa semana, ele apresentou uma espécie de prefácio, uma pequena introdução, uma espécie de poporri inicial, para depois seguir todas as músicas subsequentes, como se fosse um trailer, tanto no aspecto musical, mas também da imagem, como se nas primeiras páginas de Sereia nós tivéssemos um vislumbre visual e imagético do que iria acontecer em todo o período que o Bloom fica ali no hotel, e depois nós vamos tendo as cenas subsequentes. Por isso vem novamente a ideia de repetição. E no fim, talvez o comentário mais intrigante desse final, eu disse que tem um paralelo, né, a contraposição entre o pensamento do Bloom com os atos do Boylan. E, mais uma vez, o Joyce colocando a heresia aqui com alguma coisa estranha, nojenta, grotesca, né? Não usual, que não é vanglória, é o cotidiano, é o ordinário pra se pôr no texto, que é o Bloom depois do rim, de tudo que ele comeu naquele dia, de tudo que já passou, ele ficando ali bebendo um pouco. Ele vai ter umas crisezinhas de gases e vai soltar ali os seus gases. E isso, na minha visão, não entra ali despretensiosamente simplesmente porque vai falar da digestão do Bloom, mas por essa ideia de fermentação e de excesso, só do corpo, pelo que ele comeu, mas da cabeça. O Bloom tá desde manhã sem parar. Quando nós vamos pra mente do Stephen Dedalus, por exemplo, ele comenta, ele tem muita erudição, muito texto, referência a rodo, como eu já disse, muito mais referência do que o Bloom. Porém, a cabeça do Bloom é muito mais confusa, a cabeça do Bloom tá em angústia, as coisas estão sendo repensadas, então aquilo fermenta e ele joga de uma forma que não é bem vista socialmente, apesar de ser natural. E então isso pode ser um vislumbre do que poderá acontecer nos capítulos seguintes, fisicamente, no sentido de comportamento, né, do que o Bloom pode fazer depois do dia todo processando e tendo esses excessos de pensamento. E o que ele terá de produto real, o que ele irá fazer como produto de todos esses outros pensamentos, a gente vai ter que ler nas semanas seguintes pra descobrir. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários sobre Sereias. Apesar desse ser o capítulo paradigmático, nós já estamos na segunda metade de Ulisses. Semana que vem nós conversamos sobre o Cíclope. Enquanto isso, a gente pode ir conversando e trocando ideias lá no Instagram, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!